Oi, pessoal, muito obrigado a todos vocês por estarem aqui. A liderança e exemplo de cada um de vocês, junto com o esforço para que seus times abracem nossas políticas públicas, são essenciais para que a gente consiga implementar mudanças na nossa rede municipal. Hoje, temos uma notícia muito importante para o projeto de educação em que acreditamos. Inserimos os pressupostos da educação antirracista no Programa de Desenvolvimento de Lideranças, o PDL, consolidando o compromisso do nosso time estratégico com a política de equidade racial na nossa rede carioca. Essa é a primeira ação do Comitê de Equidade, grupo composto por diferentes áreas para a promoção de ações nas frentes de desenvolvimento, monitoramento e reconhecimento dessa pauta na rede. Não há educação democrática com racismo e a nossa obsessão com a melhoria da aprendizagem, do IDEB, tem raízes na noção de que devemos crescer sem deixar ninguém para trás. Isso é equidade. Desde o início da gestão, essa é uma das nossas principais bandeiras e uma das primeiras ações que fizemos foi a criação da Gerência de Relações Étnico-Raciais, a GERÉ, para efetivarmos na rede a promoção de uma educação antirracista e o combate às desigualdades de oportunidades educacionais. Nos primeiros 2 anos da GERÉ, tivemos ações intensas e intencionais. No eixo do currículo, trouxemos a temática de forma transversal por meio dos materiais Reeduca e pela renovação do acervo de literatura. Acabamos de viver a incrível Bienal, onde foram destinados mais de R$500 milhão garantidos em 30% dos vouchers para a compra de livros de autores afro-brasileiros e indígenas. No eixo da formação, mais de 15 mil profissionais já participaram de cursos sobre a temática. E no eixo de projetos, ousamos grandes parcerias, como a oferta do Circuito da Herança Africana, que alcançou 22 mil alunos. Ontem mesmo, eu participei com os alunos da Escola Municipal Deodoro do Rolê Carioca, que abordou todo o pertencimento indígena no bairro do Catete e lá na Glória. Temos também uma grande troca com o Instituto Vinícius Júnior, grande nome do combate ao racismo, entre outras parcerias e ações. Mas aqui, a gente vai muito além do campo pedagógico. A gente está agindo. Por isso, direcionamos o nosso olhar para o eixo de avaliação e monitoramento, atuando de forma incisiva no enfrentamento do racismo. Assim, incluímos a dimensão étnico-racial nos planos de ação, construímos o protocolo de prevenção, proteção e segurança escolar e temos um demarcador de violência racial dentro do nosso aplicativo Escola Segura, para registrarmos, monitorarmos e agirmos sem descanso, respaldando e fortalecendo as nossas equipes técnico-pedagógicas. Todas essas ações são articulações da GERÉ junto às demais equipes da SUBE, SUBAI, SUBEX e de toda a nossa secretaria. Com esta formação que se inicia hoje, a gente espera o feito inédito de alcançar todos os gestores no nível central, nas CREs e em cada uma das nossas 1.549 unidades. Já dando spoiler, aguardem que em breve chegará para todo mundo o Guia Educação para as Relações Étnico-Raciais, em comemoração aos 20 anos da Lei 10.639. É com muito orgulho que aqui caminhamos a largos passos no cumprimento dessa lei, contando com todos vocês. Gostaria de agradecer a toda a equipe da Gesto, do Instituto Identidades do Brasil, IDBR, liderado pela querida Luana Genot, pela parceria para a execução dessa grande parceria na nossa Secretaria Municipal de Educação e queria que todos vocês possam ter um ótimo dia e aproveitar muito essa formação. Conto com vocês. Bom dia, pessoal. Mais uma vez, bem-vindos a todos, bem-vindas. Estar feliz de estar aqui porque, como vocês viram aí na fala do secretário, a gente tem uma série de ações que concretizam, né, o que a gente pensa e intenciona, né, nesse campo da equidade. E a gente lembrava que, em novembro do ano passado, como parte, né, dessa caminhada que a gente começou aí com a criação da GERÉ, né, e a partir dali o desdobramento, né, de um planejamento, a gente teve em novembro do ano passado o Dia D da Equidade Racial, né, como um evento aqui nessa sala, também com apoio do Gesto, né, de alguns parceiros. E naquela ocasião, evidentemente, também a gente teve ali falas, né, de aprendizagem, de desenvolvimento sobre o tema, tivemos discussões, fóruns, e a gente frisou muito a importância de não ter ali um evento isolado, mas de ter um planejamento que fosse acompanhado, a partir daquele momento, né, com ações concretas, desdobrando, né, uma visão de equidade dentro de uma Secretaria de Educação, de uma rede de ensino. E
A partir de então, as coisas avançaram bastante, então essa é a boa notícia. A gente tem, inclusive, um comitê de equidade formado na Secretaria hoje, que está em vias, estamos fazendo a revisão final da normativa para publicar, né, mas o comitê, na prática, já está em funcionamento, né, e coordenando, supervisionando, né, essas ações, essas iniciativas que, evidentemente, acontecem em todos os níveis, também não são todas centralizadas, né, você tem desde a escola, regional, né, várias iniciativas nesse sentido, e excelentes, né, então, se não conhecem, mais uma vez, assim, visitem, né, tem que ver o que está acontecendo lá em várias escolas, né, de várias CREs, né, a gente cita muito, enfim, eu tive a oportunidade de conhecer ali na 4ª CRE, estou vendo a Fátima ali, no fundo também, iniciativas, né, excelentes nesse sentido, mas a gente tem também, evidentemente, aqui um acompanhamento centralizado para garantir que a gente impulsiona isso no ritmo necessário. E uma das vertentes, então tem várias ações já sendo concretizadas, né, e aí de forma acelerada, porque isso evidentemente não começou no ano passado, como eu disse, começou em 2021, 2022, mas com agora o dia D, esse planejamento mais bem consolidado, né, com algumas coisas já testadas, isso e com um foco maior, a supervisão do comitê, essas coisas podem ser aceleradas. Tem o guia que o secretário citou, a gente tem um protocolo também de prevenção à violência nas escolas, com foco justamente antirracista, né, e isso, evidentemente, tem uma atuação muito grande da Subair, mas o comitê também acompanhando, esse é o modelo, né, de atuação que se pretende. E aqui, né, aqui a gente aterrissa também numa dimensão muito específica, né, que é como é que a gente trata, né, a equidade e a diversidade dentro da gestão de times enquanto líderes, né, como é que eu, líder, trato disso e uso isso também como uma alavanca, né, para impulsionar excelência dentro da minha entrega junto com o meu time, né? Acho que essa é a grande questão. Falando um pouquinho disso agora especificamente, né, porque a gente está feliz de ter isso com a concretização de planejamento maior, mas quando a gente fala de equidade, diversidade dentro da gestão de times, como liderança, também se vai enfrentar aí questões, reflexões específicas sobre isso, né? Esse tema chegou, né, no setor público, né, e ele não chegou exatamente como vanguarda, porque a gente vê que as empresas, né, as grandes, pelo menos, né, que têm políticas mais maduras, já estão bastante avançadas, muitas delas, evidentemente, pelo menos em termos de intenção, de normatização de política, né, ainda há resultados, evidentemente, a conquistar, mas muitas empresas estão bastante avançadas nisso, a mídia também está vendo, e, evidentemente, como é que o setor público, né, que lida, né, cujo cliente, né, majoritariamente, né, uma população negra, né, e também abarcando, né, outros tipos, né, de também algumas, não só a maioria da população negra, mas também abarcando outras minorias, tem que conhecer esse cliente, né, tem essa população, que é a maioria da população brasileira, no caso da população negra, mas também tem outras minorias, ela está representada, né, evidentemente, como cliente do setor público, mais do que até como cliente, né, dessas instituições privadas, né, em função das desigualdades que a gente sabe de acesso, né, a serviços que a gente tem no país, né, e como é que o setor público está a reboque, então, né, de criar uma política de gestão de pessoas que seja capaz, né, de fato, conhecer o seu cliente, porque né, o time, né, também tem pessoas ali que estão na posição, né, tem um lugar para conhecer, né, aquele cliente, como outras pessoas não vão conhecer porque não tem, né, enfim, por mais que se interessem, que queiram aprender, como a gente está fazendo aqui, né, evidentemente, não passaram por histórias semelhantes, por problemáticas semelhantes, né, e não vão saber ali criar soluções sozinhas, de forma isolada, né, de forma adequada para aquele cliente, né? Então, a gente tem que... o setor público está a reboque disso, e finalmente isso chegou ao setor público. A boa notícia, assim, é que chegou, né? A má notícia é que ainda está muito atrasado e em todas as esferas, né? Então a gente não está
digamos assim, a reboque de outros entes, mas eu tenho certeza que muitas coisas interessantes estão sendo feitas. No nível federal, quando você olha, esse é o retrato, né? Você tem, quando você vai na ENAP, por exemplo, muita coisa está sendo feita nesse sentido, né? E, evidentemente, impulsionado pelo governo Lula, né? Mas eu diria que não só, porque né, você conversa com os servidores federais, assim, a ENAP, né, continua sendo uma ilha ali onde, né, as reflexões e as iniciativas foram acontecendo, mesmo em tempos mais tenebrosos, no campo da política no âmbito federal, né? Então, isso, hoje você tem uma reflexão bastante madura e também no governo federal, lá no Ministério da Gestão, hoje eu não lembro o nome exato, mas, né, lá é a ministra Esther Dweck. Então, tem uma reflexão e políticas, né, nesse sentido, e ainda resultados tímidos, né, quando você olha, não só, aliás, em relação à participação de minorias, né, ou de negros nos times e nas lideranças, né, entre as lideranças, mas também de mulheres, enfim, né? Então, em termos de equidade e diversidade, ainda muito a caminhar em todas as esferas, a começar pela esfera federal. Mas, evidentemente, a gente tem que olhar para a nossa casa e saber qual é o dever de casa aqui, né? E por que a gente tem que fazer isso. Então, chegou no setor público, é muito bom também, porque para quem vai a palestras de gestão de pessoas de liderança, né, nos últimos 15 anos, invariavelmente você vai num evento, qualquer que seja o tema anunciado, o tema oficial, depois de 5 minutos estão falando sobre a estabilidade do servidor público, né? Então, quer dizer, coisas completamente inócuas e que não levam a lugar nenhum. Então, que bom que hoje né, esse tipo de evento, né, ele é assim fomentado, né, por um ânimo, né, animado por temas, né, que eu acho que são mais promissores, né, em termos de propulsionar, né, de propulsar, digamos, resultados, né, times de excelência no setor público, né, através da atuação aí das lideranças mexendo nessas alavancas. E aí a gente chega nesse ponto, né, chegou. Eu acho que a gente tem que tratar isso como um tema, né, na construção da perspectiva de times de excelência, realmente, né? Então, assim, como é que eu trabalho, né, o ativo da equidade e da diversidade dentro do meu time, na perspectiva de sempre alcançar mais excelência, né? E a gente sabe, fazendo um paralelo, né, com a política educacional, né, e que o secretário citou, né, quem estudou em instituições de excelência, de tradição, mas extremamente fechadas, né, e quem estudou nessas instituições numa época que beneficiou justamente dessas políticas, né, sabe o ganho, né, pelo convívio ali, por estar no grupo mais diverso, sabe o ganho que essas instituições tiveram, né, em termos de riqueza mesmo, de reflexão, de ativo humano, né, de se abrir para o mundo, né, de ser capaz de criar mais e melhor, né, a partir do momento que abarca uma diversidade maior de pontos de vista, de histórias, de trajetórias, né, de gente. Mas, evidentemente, então, a gente tem esse desafio agora no RH. Agora, e o papel da liderança nisso é fundamental. Agora, é desafiador, né? É desafiador porque, quando você tem, a gente comentava num evento desses, principalmente a dificuldade de você promover, né, para o primeiro time. E aí, porque isso é uma coisa que se retroalimenta. À medida que você tem um déficit histórico, onde as pessoas, né, onde você tem menos pessoas negras em posição de gerência, né, em posição de coordenadoria, por exemplo, você vai ter menos pessoas negras prontas para uma promoção para o próximo nível, para um cargo de subsecretário, né, para um cargo, enfim, para essa ascensão, para essa trajetória. Né, quando você tem uma decisão para tomar, né, eu preciso ocupar uma vaga, você tem um tempo, você não escolhe uma pessoa dentro de num cenário totalmente abstrato, onde qual o gestor ideal, que características acho que ele teria que ter, né, qual gênero, enfim, quais as competências, ele se destaca, né, você escolhe ali no mundo real, né, e você acaba tendo mais pessoas prontas, né, no sentido de dominar competências para assumir determinadas posições. E quando a gente fala de competências, a gente fala de habilidades, né, conhecimentos, habilidades, ou seja, coisas que exigem, né, uma experiência, um treinamento, né, e atitudes, e aí, né, a gente inclui o domínio,
inclusive, de códigos, né, de trabalho que as pessoas que têm menos experiência, talvez menos oportunidade de ocupar essas posições, vão demorar um tempo maior para dominar. Então, está aí o desafio que você tem, como é que você vira essa chave nesse contexto. E aí, mas para isso também, né, a gente acredita que existem, assim como ali na política educacional, né, você tinha alguns aceleradores, aqui também você tem alguns aceleradores. Né, alguns fast tracks, assim, para usar o jargão, né, muito que se fala. Como é que você trabalha, né, para desenvolver times rapidamente, para criar bancos de talentos, para identificar onde estão os seus talentos dentro de uma rede que já tem uma vantagem muito grande, né, até pela sua dimensão, pela sua capilaridade, ele é naturalmente diversa, né, a gente não tem dúvida, né, que os talentos estão aí, têm que ser desenvolvidos, têm que ser encontrados e têm que ser desenvolvidos. Né, então, a gente tem um desafio grande, mas cada um tem seu papel, a instituição tem o seu papel, o comitê tem o seu papel, mas a liderança tem o seu papel no dia a dia. Sem a liderança ali, né, para desenvolver, para promover, para ter esse olhar da importância da equidade e da diversidade para um time de excelência, para uma entrega de excelência, né, a gente vai ficar sempre ali num nível subótimo, não só em termos de números, de resultados, né, está aqui a Juliana, que desde o início também vem qualificando, né, dados, né, ajudando a qualificar com dados, né, informações a respeito de equidade e diversidade na rede, né, não só a gente vai ficar aquém nessa questão, como também aquém na perspectiva de excelência mesmo que a gente quer alcançar enquanto time, enquanto entrega para o nosso cliente final. Né, e aí a gente volta à questão que o secretário falava da importância do IDEB. Né, a RH, evidentemente, é uma finalidade, porque cuida de pessoas, e olhar para o humano é sempre uma finalidade, mas também, né, é um meio para se alcançar o seu cliente final, que enfim, no caso, o aluno. Então, é uma importância você ter essa diversidade, evidentemente, essa equidade por uma questão de justiça dentro do setor público, né, por uma questão de equidade mesmo, né, que é um valor em si, mas também para que isso possa ser refletido na entrega que você vai fazer para o seu cliente. Então, a gente tem que pensar, né, em como alcançar isso cada vez mais rápido, de forma bem sucedida, como a gente já tem lastro no setor privado, como já tem lastro, né, em outras dimensões, na dimensão das políticas educacionais, né, que a gente conhece por trabalhar com isso, né, porque, embora nós estejamos no ensino superior, a gente acompanha, né, e sabe como acontece. Né, então, a gente agora tem que acelerar isso. E está feliz, né, de mais uma vez poder contar com o apoio do GESF, dos nossos parceiros, né, para trazer aqui mais uma vez, a segunda vez que a gente tem a grande oportunidade de ter aqui conosco a Janaína Gama para essa palestra que hoje trata especificamente, então, né, de como que lideranças, né, podem usar, né, a equidade e a diversidade para montar seus times e se inspirar. Né, o título exato, desculpa, vocês me ajudam, desculpa, está ali, Reflexões para Lideranças Antirracistas e Inspiradoras. Né, evidentemente, isso começa com um letramento, muito básico, né, e a gente tem que, eu dizia isso no último evento, né, a gente tem aqui que se despir também, né, de insegurança, estar inteiro, né, e aberto para entender, né, aquilo que é sofrido, que é doído, você tem que passar, né, por uma série, tem que resgatar, né, história, tem que resgatar valores, tem que resgatar coisas difíceis, mas é importante para você compreender isso e você ir além, né, para a gente chegar onde a gente quer chegar, de fato ter aí uma linguagem comum antirracista, isso e sermos vigilantes no dia a dia em relação a isso, né, porque existe ali um básico, né, para a partir disso a gente poder implementar a visão que a gente acredita que é necessária. Né, e, evidentemente, isso se faz com esse básico, mas se faz também com visão, com inspiração, né, e é para isso que a gente está aqui. Então, que esse não seja, evidentemente, que esse seja também um dia D, como a gente teve em novembro, né, mas que, como também aquele dia, não seja só um evento, ele seja efetivamente inspirador e gere um lastro aí dentro dessas ações que a gente está empreendendo. Tá bom? Obrigado, bom evento. Bom, meu nome é Janaína Gama, eu sou consultora de diversidade e inclusão, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Algumas pessoas que já me viram nas aulas do Ubuntu, né, falando sobre racismo estrutural, e o objetivo aqui hoje é trazer inspiração, provocações para as lideranças, que vocês são lideranças e o papel de vocês é fundamental. Né?
E eu não vou me aprofundar muito no letramento, porque eu sei que o IDBR está aqui para isso também. Eu vou trazer apenas algumas provocações aqui e conto também com a participação de vocês. A gente já começa com uma, por favor. A Pamela vai me ajudar aqui. Dentro desse processo de letramento das lideranças, tem se falado muito de lideranças inclusivas. Mas, para a gente chegar no inclusivo, a gente passa por alguns conceitos antes, né? O primeiro deles são dois, né? Diversidade e inclusão. Pamela, por favor. Eu queria fazer essa pergunta. Essa pergunta é importante, porque, a partir dela, a gente consegue entender o que é diversidade. Quem acha que faz parte da diversidade aqui, levanta a mão. Ok, obrigada. Quem acha que não faz parte da diversidade, levanta a mão. Bom. E quem está em dúvida? A conta não fechou, né? Eu sou professora de português, né? E deu para ver que a conta não fechou, mas tudo bem. Deve ser o cansaço, o sono, né? A barriguinha cheia do almoço, do café, não tem problema. Todo mundo faz parte da diversidade. Todo mundo que está aqui, todo mundo com quem vocês trabalham, quem vocês encontram nas secretarias, com quem vocês lidam, todo mundo que está ali fora faz parte da diversidade. Por favor, Pamela. Por quê? Diversidade tem a ver com todas as características dos seres humanos. Por que eu trago esse conceito? Porque muita gente aqui não levantou a mão quando eu perguntei se fazia parte da diversidade. Porque eu, enquanto consultora, quando eu chego na empresa, muita gente fala, Jana, diversidade não tem a ver comigo. Esse tema não tem a ver comigo. Como não? Muita gente não entende diversidade, acha que diversidade apenas tem a ver com aqueles grupos que, historicamente, sofrem de discriminação. E não, galera. Diversidade tem a ver com seres humanos. Mas, no meio desse conceito, tem outro, que é o de inclusão. Por favor. A inclusão tem muito a ver com esse processo de respeito, com esse processo de valorização, com esse processo de reconhecimento de cada característica da diversidade humana, o que não acontece no dia a dia. Infelizmente, o padrão da nossa sociedade é excluir. As nossas sociedades elas foram construídas sobre esse padrão, da gente excluir e não incluir. Então, qualquer espaço social, ele é exclusivo. Então, quando a empresa, a instituição, o local diz para mim assim, não, Jana, mas aqui a gente não discrimina ninguém. A pergunta que eu sempre faço é, será? Como você tem certeza disso? Porque o padrão é excluir. Então, estamos num processo de incluir, de valorizar, de respeitar toda a diversidade humana. E esse processo de respeitar e valorizar a diversidade humana, gente, passa por um processo de reconhecimento dos seres humanos. Quem lembra aí do mote, infelizmente trazido dos Estados Unidos com a morte violenta de George Floyd? Vidas negras importam. Muita gente reclamou, mas por que vidas negras importam? Vidas humanas importam. Sim. O problema é que as vidas negras ainda não são vistas como humanas. Assim como vidas trans, vidas de mulheres. Que bom que vocês têm um índice agora de violência doméstica dentro das escolas. Então, assim, pensar que somos parte da diversidade é pensarmos que todos nós somos seres humanos. Jana, é um óbvio que precisa ser dito. Exatamente, é um óbvio que precisa ser dito. Porque, na hora do vamos ver, pode passar, por favor, Pamela, a gente não reconhece cada ser humano como de fato ser humano. Não era esse slide, não, mas daqui a pouco eu chego lá. Eu queria deixar essa pergunta aqui, porque que bom que vocês têm indicadores, que bom que a Gerer, né? Gerer tem indicadores que ajudam vocês, porque, como eu falei, no primeiro momento, ninguém acha que discrimina. Não, na minha sala de aula, na minha escola, na minha secretaria, não existe discriminação. Então, essa pergunta é importante. Aproveitem desse conhecimento da secretaria, do apoio do IDBR para produzir dados. Os dados eles nos provam que não existe nenhuma instituição, infelizmente, igualitária e equânime com equidade. Infelizmente. Eu estou torcendo para que isso um dia aconteça, que eu vou perder meu emprego. Eu vivo torcendo para perder o meu emprego, porque significa que eu vou parar de falar sobre inclusão da diversidade. Então, esse aspecto aqui é importante, não apenas dentro de sala de aula, mas também, como ele mesmo, Antoine mesmo trouxe, e o Renan também trouxe, dentro dessa gestão de pessoas. Quantas pessoas negras trabalham com vocês? Quantas pessoas negras são líderes nas secretarias que vocês atuam? Pode passar, por favor, Pamela. Esses outros dois conceitos são importantes, de igualdade e equidade, porque a gente, de fato, começa a entender que existem diferenças entre seres humanos. Por favor, Pamela.
essa figura que ajuda muito, né? Quando a gente fala assim, Jana, mas na minha equipe, eu, enquanto liderança, não vejo diferença entre ninguém. Precisa haver liderança, porque pessoas são diferentes. O conceito de igualdade, no papel, ele é lindo. No papel, ele é lindo. Na Constituição Federal, ele é lindo. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, é bonita. É lindo, mas na hora do vamos ver, na hora de olhar os dados, não é isso que acontece. Pessoas são diversas, com acessos diversos, com dificuldades diversas, e aí precisa chegar à diversidade, né? O conceito de equidade, ele é muito mais factível. Ele se conforma à realidade, né? Inclusive, ele tem muito a ver comigo, né? Vocês viram quanto eu sou baixinha, a minha bicicleta é do tamanho praticamente daquela criança ali, que ela é dobrável, porque eu tenho um pavor de me machucar. Então, se eu chego num lugar e me dá uma bicicleta grande, eu fico fora de fato do passeio. Uma coisa quase aconteceu comigo uma vez no aterro do Flamengo. Então, lideranças, vocês precisam perceber a diversidade das suas equipes. E olha como os dados eles nos ajudam nesse sentido. Olhar os dados é perceber que essa realidade ela é diversa e ela é extremamente desigual. Né? Pode, por favor, passar, que eu trouxe alguns dados aqui para provocar, né? A gente vê aqui o percentual de... Vocês devem ter acesso e saber desses dados igualmente. O percentual de jovens de 15 a 17 anos que frequentam as escolas, que concluem ensino médio. Se a gente não percebe essa diversidade, a gente não percebe que o racismo está impactando na conclusão da educação desses jovens. Então, como dizer para mim, Jana, aqui na secretaria, aqui na educação do Rio de Janeiro, a gente não discrimina. Não tem como. Perceba a importância dos dados? Porque o dado vai nos escancarar, vai dizer para a gente, olha, tem um problema aqui. Né? Pode passar, por favor, Pâmela, eu trouxe mais alguns aqui. Né? Nessa pesquisa de percepção sobre o racismo no Brasil, que é ótima, inclusive, Giovanni, que me deu o prazer de conhecê-la, tem alguns pontos para pensar. Então, fica aqui a dica. Quem não viu essa pesquisa, veja, busque, tem muito dado ali interessante. Olha só que observação, que item, que dado triste, né? Em qual desses espaços você sofreu ou sofre racismo? 38% na escola, na faculdade. É um número muito grande, gente. A escola é um lugar de inspiração, né? É um lugar de construção de sonhos. Eu tive um professor que eu tive a oportunidade de conhecer falando, né, que é o professor Edson Lopes. Eu não sei nem se ele está vivo, ele era um senhorzinho já nessa época, já tem uns 10 anos atrás. Ele falava que o racismo ele atrofia vidas. E sonhar faz parte da nossa vida. Essas pessoas não estão conseguindo sonhar. Não estão conseguindo se inspirar. Sonhar faz parte da dignidade humana. Isso também apareceu aqui na pesquisa que você trouxe, né, Antônio, sobre esse levantamento da violência dentro das escolas. Existe um trabalho para ajudar vocês nesse sentido, porque, de fato, essa violência ela existe. Por favor. Outro dado. Nos espaços da educação básica, as pessoas pretas foram as que mais vivenciaram agressão física. Será que a gente está percebendo, incluindo, valorizando todo ser humano como ser humano? Porque uma vida de ser humano não é uma vida sem violência. Por favor. 64% das pessoas jovens entre 16 e 24, o ambiente educacional é onde mais sofrem racismo. E eu estava conversando com alguém aqui antes de começar, que ainda tem gente que ainda hoje insiste, por que falar de racismo? Por que falar de raça? A gente precisa ter o dado para poder visualizar. Por favor, Pâmela. 46%... isso aqui tem a ver com... E que bom que vocês estão lançando hoje um guia, né? Para ajudar a produzir... Olha lá o guia lá, deixa eu ver aqui. Não? Deixa eu ver. Gente, que lindo. É o que eu estou mostrando. Olha, a pesquisa. Olha como ela é grande. Todo mundo aqui já leu isso aqui? Quem já leu, levanta a mão. Pouquíssimas pessoas. Gente, aproveita. Isso aqui tem muita informação, muito dado, muito insight, até para vocês se atentarem ao que está acontecendo onde vocês trabalham. Isso aqui é muito sério. Então, aproveitem esse material riquíssimo, porque dado conhecimento gera mudança. Então, a gente vê aqui, existe uma política pública para ensinamento das questões das relações raciais, consciência racial, nossa história.
mas a maioria do corpo docente não está aplicando isso. Por favor, Pamela. 37% apenas aprendeu sobre racismo. O IDBR está aqui para ajudar vocês. Aproveitem, no bom sentido, totalmente, literalmente deles, porque eles vão trazer diversos dados e conceitos que são super importantes. Por favor, Pamela. 25% do corpo docente aprendeu sobre cultura africana. Os dados são muito poucos. Tem o circuito da Pequena África, que é outra forma de letramento, né? O letramento racial, gente, ele é extremamente importante. E por que ele é importante? A gente vai para a escola, né? Eu entrei aqui, eu nem sabia que tem... A Pamela me falou que são professores que se formam aqui. A gente vai para a escola para aprender a língua portuguesa, ou Libras, né? No caso, para a gente entender a realidade no primeiro momento e depois para mudar essa realidade. Então, o letramento racial ele é extremamente importante para a gente perceber o racismo. E não apenas perceber o racismo, perceber o nosso papel no enfrentamento do racismo e o quanto vocês, enquanto lideranças, são extremamente importantes, porque vocês vão produzir essa gestão que vai atingir esse corpo docente. Por favor. Mais um dado que eu trouxe. Escolas com projetos sobre relações étnico-raciais. O número está reduzindo. Olha a oportunidade que vocês têm aqui, enquanto lideranças, de implementar projetos para alavancar esses dados. É urgente essa mudança, gente. 2023. A gente ainda ter que precisar que falar que racismo é um tópico importante. Não faz sentido, né? Não faz nenhum sentido. Sabemos o que está acontecendo. Existem dados. Por que que a gente não se mexe? Alguém já parou para pensar sobre isso? E o quanto se ganha com isso? Por favor. Vê se você consegue passar. Porque toda a sociedade ganha. E olha só que interessante. Essa semana eu estava conversando com uma amiga minha que tem um estudo, não muito recente, tá? Do Fundo Monetário Internacional, trazendo o impacto do racismo para o PIB dos países. Sociedades menos racistas seriam sociedades economicamente mais fortes. Ou seja, nem a lógica capitalista está fazendo a gente parar de ser uma sociedade racista. Então, o racismo é um problema de todo mundo. Eliminar o racismo vai ser bom para todo mundo. Por favor, Pamela. Por que é bom para todo mundo? E aí o Antoine já trouxe já deu uns spoilers aqui de alguns pontos que eu trouxe, né, sobre os benefícios da diversidade. É um aspecto social, sim. Eliminar o racismo é um aspecto humano, social, mas também tem a ver com produtividade, como ele mesmo lembrou, com criatividade, com inovação. Por favor, antes da gente chegar nos benefícios, no primeiro, além desses benefícios que são atingidos pelas instituições, tem um antes, que não veio na fala do Antoine, mas veio na fala do Renan. Quando ele falou assim, a gente não pode deixar ninguém para trás. Esse é um lema, não sei se vocês já ouviram falar, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A ONU criou, há um tempo atrás, esses objetivos com a participação do mundo todo, empresas, setores privados, públicos, para criar um mundo em que ninguém seja deixado para trás. A pergunta é, tem gente ficando para trás ou está todo mundo incluído? Tem muita gente para trás. Então, o mundo sustentável é um mundo sem racismo. Não podemos falar de sustentabilidade sem falar do fim do racismo. Então, para o planeta avançar, esse é o primeiro benefício. É preciso eliminar o racismo. Pode, por favor, passar, Pamela. E tem outros também, né? O quanto a inclusão da diversidade racial, ela traz benefício para a gestão de vocês, para os resultados de onde vocês atuam. Diversidade é a principal chave para a inovação. Quem não quer ter um setor inovador, criativo, produtivo? Por favor, Pamela. Diversidade e inclusão são cruciais para atrair e reter os melhores talentos. Por quê? Porque as pessoas querem trabalhar nos melhores lugares, onde elas vão se sentir bem, onde elas podem ser que elas são. Então, o ambiente em que vocês atuam enquanto lideranças vai ser o melhor ambiente para se trabalhar. Por favor. A relevância da accountability de diversidade. O que é accountability? É responsabilização. Ou seja, para ter esses benefícios, também é preciso ter responsabilização. Inclusão racial tem uma gerência aqui, a GERER, mas
inclusão racial não é só de responsabilidade dessa gerência. Porque, assim, por mais maravilhosa que a gerência... Qual é o seu nome? Luísa. Por mais maravilhosa que a Luísa seja, e deve ser mesmo, né, Luísa? Por nada, você merece esse elogio. Ela sozinha não vai ter como... Pensem comigo, o trabalho que ela teria se ela sozinha eliminar, junto com a equipe dela, o racismo presente em todo o sistema de educação do Rio de Janeiro. Ela sozinha não vai dar conta. Então, precisa de cada pessoa que está aqui. Aí vocês devem estar pensando, poxa, Jana, mas eu não consigo, não sei como. Peça ajuda. Peça ajuda. Porque esse processo de inclusão racial, esse processo de inclusão da diversidade, é uma jornada coletiva. Realmente não é uma jornada individual. Por favor. E, por fim, o quanto a diversidade ele também trouxe isso, né? Tem a ver com reputação, tem a ver com valorização do lugar. Então, os órgãos em que vocês atuam, as secretarias, eles vão se tornar referência. As pessoas vão querer procurar vocês para trabalhar onde vocês atuam enquanto lideranças, porque, de fato, fortalece a marca, valoriza bastante. Por favor, Pamela. E aí, estou falando aqui de liderança inclusiva, né? Fala-se muito, tem se falado muito, principalmente no mercado privado. O que é a liderança inclusiva? Primeiro, essa liderança que tem esse accountability. Racismo é comigo. Machismo é comigo. LGBTfobia é comigo. Capacitismo também é comigo. Por mais que tenha uma secretaria que cuide do assunto. Até porque vocês lidam com pessoas. E se vocês já lidam com pessoas, já tem diversidade ali, já tem esses desafios ali. Por favor. Eu trouxe aqui algumas características daquilo que a gente chama de liderança inclusiva, que estão naquele artigo ali da Harvard Business Review. O primeiro deles eu já falei aqui. É justamente essa liderança que pega a diversidade como um tema. Por mais que o racismo tenha uma gerência específica, esse tema também é meu. Porque eu vi pelos dados que onde eu trabalho tem racismo. O IDBR vai trabalhar com vocês o conceito de racismo estrutural. O que é o racismo estrutural, gente? Eu adoro essa definição de um jogador do Los Angeles Lakers, né? Agora esqueci o nome dele, memória de Dory. Kareem Abdul. Ele compara o racismo a uma poeira. O racismo é uma poeira. Ele está presente em todos os lugares. Ah, Jana, mas eu não estou percebendo. Passa o dedo. Deixa a luz entrar. Que aí você vai ver o racismo. Então, não tem jeito. O racismo, o enfrentamento do racismo é uma prioridade de vocês. Por favor. Segundo, curiosidade por pessoas. Essa liderança que tem curiosidade, gosta de pessoas. Porque, assim, todo mundo aqui quer produtividade, todo mundo quer implementar projeto. E quem vai fazer isso tudo? As pessoas. São as pessoas. Oi, tudo bem? Então, lideranças. Vocês conhecem as pessoas das suas equipes? Marcam 5, 10 minutinhos para conversar com cada pessoa da sua equipe, para saber o que ela quer, quais são os sonhos dela, o que ela espera daquele serviço, aonde ela quer chegar, quais são os medos, os sonhos delas. E vocês também compartilharem isso com elas, de vocês, também é muito importante. Isso gera muita conexão. Consciência sobre vieses, né? Todo ser humano tem viés inconsciente, né? Isso aqui é um tema de viés inconsciente, para quem não ouviu falar, fica a dica para procurar na internet, tem vários artigos, mas é basicamente o quanto nós, seres humanos, somos falhos. O nosso processo de tomada de decisão, ele é falho. A gente cresce desde muito cedo na escola, né? Achando que a gente é o último biscoito do pacote da racionalidade, não é? Somos totalmente racionais, e não somos. A maioria das nossas decisões acontece de forma inconsciente, sem que a gente se dê conta, sem que a gente se dê o controle, tenha um controle disso. E, diante dessa sociedade que se constrói sobre exclusões, esses processos de exclusões vão influenciar essa nossa tomada de decisão inconsciente, e a gente vai, sim, preferindo seres humanos. Prefiro esses seres humanos que são muito mais parecidos comigo do que outros. Então, lideranças, a tomada de decisão de vocês, ela acontece de forma inconsciente, sem que vocês se deem conta, e de forma inconsciente vocês podem acabar, sim, podem não, vão acabar discriminando. Então, ter ciência disso é importante, né? E uma dica bem prática, faz uma planilha, você que tem equipe, né?
Bota lá o nome das pessoas, nas linhas, coluna, quantidade de indicações que você deu para projeto, quantidade de indicações que você promoveu, quantidade de vezes que você promoveu, e ali você vai tendo uma noção o quanto você está priorizando ou preferindo determinadas pessoas da sua equipe em detrimento de outras. Por favor. A liderança inclusiva também ela é humilde. Ela reconhece que ela erra. Isso tem muito a ver com vulnerabilidade, né? A liderança, inclusive, ela sabe que ela vai errar e ela vai ter ponto falho. Ela sabe que ela não vai conseguir dar conta. E aí, volta ao ponto que eu falei. Precisa de ajuda? Não sabe como fazer? Busque ajuda. Seja para a Secretaria da GERER, seja para qualquer outra secretaria com qualquer outro tema relacionado à diversidade. Pode passar, por favor. É uma liderança que empodera pessoas, né? Uma liderança que... Eu não sou muito fã desse termo empoderar, né? Porque você não dá poder para ninguém, mas você cria espaços em que todo mundo possa desenvolver o seu poder. É uma liderança que colabora, é uma liderança que cria um ambiente de segurança. Não é fácil criar um ambiente de segurança, em que as pessoas possam ser quem elas são, em que elas possam desenvolver seu potencial. E aqui eu sempre gosto de lembrar de um ponto. Vocês também precisam se cuidar. Certo? Muitas vezes são as lideranças que adoecem. O processo de inclusão é um processo de cuidado. Então, se cuidem. É que nem aquela simulação, né? Aquela comparação com a máscara no avião. Primeiro a gente coloca na gente, depois a gente coloca quem está do lado. Então, se cuidem, para que vocês possam cuidar das pessoas e criar esse ambiente de segurança psicológica que tem a ver com as pessoas poderem serem quem elas são, poderem conhecer a importância do trabalho delas dentro da gestão pública. Isso tudo passa a segurança. E, por fim, não menos importante, inteligência cultural. O artigo fala de inteligência cultural, obrigada, porque ele tem a ver com a diversidade de empresas multinacionais, mas eu botei um barra diversidade porque é isso, é vocês conhecerem cada vez mais sobre diversidade. Eu, por exemplo, sou uma mulher cis, heterossexual. E uma mulher sem deficiência. Então, eu sigo pessoas com deficiência nas redes, eu sigo pessoas trans nas redes, eu sigo pessoas que têm outras orientações afetivas sexuais, que não são as minhas. Que isso é uma forma de eu conhecer essas realidades. Então, lideranças, se diversidade é um tema de vocês, vocês precisam cada vez mais estudar diversidade. Não apenas nos letramentos, que vão ser fornecidos aqui pelo IDBR e por qualquer outras consultorias, mas nas redes sociais, por meio de livros, de séries. Inclusive, tem um filme muito bom. Ele tem apenas 32 minutos, eu não sei quem já viu, chamado Dois Estranhos. Está na Netflix. Eu sugiro que assistam depois do letramento do IDBR. E aí vocês vão entender o que é o racismo estrutural. Só dei um spoiler. Não sei nem se o IDBR vai passar o vídeo. Espero que não, hein, IDBR? Se me passar, me perdoa. Não vai passar o vídeo, não. Beleza. Por favor, Pamela. E aí, a gente tem que falar nessa liderança inclusiva. Há 2 anos atrás, eu participei de um fórum de diversidade em Barcelona. E lá estava se falando em legado, numa mesa com lideranças de grandes empresas espanholas, perguntando, não, lideranças, o que vocês têm para deixar de legado? Então, tem se falado muito em legado. Lideranças que vão deixar legado por onde elas atuam. E sempre que eu não lembro de legado, eu lembro de uma música. Por favor. Quem teve essa coisa de família chegando, tocando, sabe o que é isso? Naquela vez, ele sentado assim, e me dizia assim, quer dizer história. Contando histórias. Hoje eu me conto. Eu passei de cola. Pode juntar, viu? Naquela vez, ele juntava a gente, contava contente, o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho, e mais sofrido, eu fiquei seu fã. Eu não sabia que ia ter. Por que eu trouxe essa música? Pode passar, por favor, mais um trechinho. Porque ela me faz lembrar o meu pai. Né? Já tem gente chorando ali, né? Ela é emocionante, né? Por que eu trago meu pai aqui? Por que tem a ver com legado, né? Porque eu aprendi legado a partir do falecimento dele. Há 7 anos meu pai faleceu, né?
Essa aqui é minha mãe, esse aqui sou eu, esse aqui é ele, de bigode, que não tinha bigode ainda. E, no enterro dele, várias pessoas vieram falar comigo o que meu pai tinha feito, o que meu pai tinha falado. E aí eu comecei a entender a importância da gente estar aqui, né? E a importância do legado. Eu entendi o legado do meu pai. E a música traz, né? Eu virei seu fã. A partir, infelizmente, gente, eu estou aqui num espaço de vulnerabilidade, mostrando que, infelizmente, eu só me tornei fã do meu pai depois que ele faleceu. Que eu entendi o impacto que ele gerou na vida das pessoas. Então, lideranças, quando a gente fala de uma liderança inclusiva, uma liderança que vai trazer o legado é isso. Quando vocês forem embora, como vocês querem ser lembrados e lembradas? O impacto que vocês deixaram. E olha a importância, não apenas do impacto afetivo, né? Do impacto pessoal, mas também do impacto de transformação social. Porque vocês estão fazendo parte de um projeto para eliminar o racismo. Olha a importância de vocês. Por favor, Pamela. Então, essa pergunta precisa ser pensada. Que legado vocês querem deixar? Que marcas vocês querem deixar? Pensem nisso. E é o que eu penso também todos os meus dias, né? Tudo aquilo que eu faço. E olha só que interessante. Volta e meia, vem alguém falar, olha, professora, lembrei da sua aula. Hoje aqui teve gente que veio falar comigo. Né? A gente não tem noção do quanto a gente impacta as pessoas. O quanto vocês inspiram pessoas. Então, lideranças inclusivas são essas, que inspiram, que deixam legado, que deixam marcas. Por favor, Pamela. O que as pessoas vão dizer quando vocês forem embora? A gente leva a vida sem pensar nisso, né? E, de novo, eu trago meu pai. Eu só tive dimensão disso depois que ele se foi. Que aí a ficha começou a cair. O quanto a gente vai deixando marcas nas vidas das pessoas sem que a gente se dê conta. E vocês estão, como eu, de novo, deixando marcas não apenas nas equipes de vocês, enquanto gestores, enquanto gestoras, mas também na sociedade, na vida desses e dessas estudantes que estão sofrendo, infelizmente, o racismo todos os dias. Olha o impacto e a importância do papel de vocês, né? Então, eu termino a minha fala por aqui. Eu acho que tem só mais um slide com o meu contato. Agradecendo essa oportunidade de ter trazido essas provocações, né? Eu espero que tenha mexido com vocês de alguma forma e destacar e parabenizar todo o trabalho que a Secretaria tem feito nesse processo de inclusão racial, toda essa produção de material. Aproveitem e lembre-se do quanto vocês são importantes. Toda vez que eu falo de importante, eu acho que dá tempo aqui de eu falar mais um pouquinho, eu lembro do Cortella. Perguntaram para ele, Cortella, o que é ser uma pessoa importante, né? E ele falou, olha, pessoa importante, todo mundo acha que é fama, né? É ter seguidores e seguidoras, né, no TikTok, né? Não, gente. Importante vem de importar. E tem a ver com o legado, né? Você é uma pessoa importante quando te carregam por dentro. Então, vocês são muito importantes e vão ser cada vez mais importantes para as pessoas com quem vocês trabalham, suas equipes e toda essa rede de crianças, de jovens que estão estudando. Porque vocês vão deixar marcas. As pessoas vão te carregar por dentro e vão lembrar, lógico, de vocês, né? Assim como todas essas pessoas vieram para mim falar do meu pai. Então, eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui falando com vocês hoje, desejar sorte, sucesso, resiliência, paciência, porque a jornada de inclusão não é uma jornada fácil, não vai ser uma jornada rápida, porque ela envolve mudanças de cultura, mudança de percepção, mas é uma jornada importante, é uma jornada que vai deixar legado e que vai gerar transformação social, que é urgente. Temos que, sim, implementar esse lema de não deixar ninguém para trás o mais rápido possível, e vocês são peças fundamentais para isso. Obrigada, gente. E agora, para a gente encerrar essa palestra incrível, dessa referência,
Vamos encerrar com o que a gente tem de melhor na nossa rede, que são as pessoas. Então, eu convido a professora Andréia Martins e a nossa aluna Alícia, da Escola Municipal Alexandre Fará, na Sexta CRE, para a gente encerrar em alto astral. Maria, Maria é o dom, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri e não deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter graça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Aê, 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 aê. La 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 la. Aê. Ecoa a noite e dia, é ensurdecedor, mas que agonia, o canto do trabalhador, esse canto que devia ser um canto de alegria, soa apenas como um soluçar de dor. Oh, 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 porque eu sou Zezé, sou Leci, Mercedes Batista de Nancy, Aida Ciata, que ela é mãe Beata e Araci. Pele preta nessa terra é bandeira de guerra, porque eu vi Zé Conceição ou Dandara, pra matar preconceito eu renasci. Sou Zezé, sou Leci, Mercedes Batista de Nancy, Aida Ciata, que ela é mãe Beata. Pele preta nessa terra é bandeira de guerra, porque eu vim Zé Conceição ou Dandara, pra matar preconceito eu renasci. Pra matar preconceito eu renasci. Pra matar preconceito. Pra matar preconceito eu renasci. Pra matar preconceito. Pra matar preconceito eu renasci. Pra matar preconceito eu renasci. Pra matar preconceito eu renasci. Muito obrigada. Juju Barreto no violão, Rafa Morretti na percussão. Eu sou Andréia Martins, servidora, professora da equipe da GPPE. Meu patrão lá, ó, meu chefe maravilhoso. Meu gerente Paulo Vieira. Joana, muito obrigada. Paula, muito obrigada pela oportunidade. É isso aí. E eu convido agora, com muito orgulho e muito prazer, a nossa aluna da rede, Alícia Raquel. Que é assim:
o legado, né? É para continuidade. Vai, minha princesa. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão. Digo que estou encantada como uma nova invenção. Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vivendo no vento, cheiro de nova estação. Eu vejo tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, essa lembrança é o quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando, mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude tá em casa, guardado por Deus, contando fio metal. Minha dor é perceber
Muito obrigada, gente. Muito obrigada por essa grande oportunidade. Ei, som. Som aqui pra mim, por favor. Oi? Eu acho justo. Dê um tocadinho pra mim. Pode me dar. Dá um grau pra mim, meu irmão. Aí. Oi. Estão me ouvindo aqui? Isso é rede. Isso é legado. Legado de Elis Regina, de Belchior, não é? Alice e Raquel, para aplauso de vocês. Vamos fazer uma então comigo, princesa? Bora? Bora botar esse povo para agitar? Vambora? Bora mesmo? Ei. Oi. Tava bom, não tô te ouvindo, não tô ouvindo. Oi, foi? Tá me ouvindo? Sou eu mesmo, tô surda. Ei. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. Vambora, povo, vem! Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita.